Então, boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa aqui é a segunda mesa da 22ª Conferência Internacional do Documentário, dentro da 30ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Meu nome é Amir Labak, eu sou diretor do festival e é um privilégio. A gente está co-realizando mais uma vez com a Cinemateca Brasileira essa conferência. Agradeço à Cinemateca, agradeço à sua diretora Maria Dora Mourão, a toda a turma da Cinemateca por essa parceria especial na conferência, mas também pelo apoio que tem dado às nossas sessões aqui do festival desse ano. Para um festival que se chama É Tudo Verdade, It's All True, a mesa de hoje é quase uma autocomemoração, né? A gente tentou evitar isso, mas ao máximo, mas também é uma forma de fazer justiça. De fato, a origem do título do festival é uma homenagem ao filme do Orson Welles, o filme inacabado do Orson Welles, rodado aqui no Brasil em sua maior parte, e que nos inspirou muito quando a gente pôde começar a conhecer um pouco dessas imagens, sobretudo quando em 1992 foi feito um filme que a gente vai poder ver logo depois dessa sessão, reunindo esse material, reunindo bem parte desse material. E como tudo chega meio atrasado no Brasil, também chegou atrasado um dos gatilhos dessa homenagem, o que para a gente nos tornou, fez possível fazer dentro da 30ª edição o lançamento do livro e essa conversa que a gente vai ter, que vai ser mantida agora. Para a gente é uma alegria que esteja conduzindo essa mesa, uma alegria, uma honra, o professor Carlos Augusto Calil, que professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, como todos sabem, coordenou a implantação do curso superior de audiovisual na universidade, fundindo o que era cinema, vídeo, rádio e televisão, uma espécie de idiosincrasia que a gente tinha. Ele é um dos gestores culturais mais importantes e competentes da história recente no Brasil. Ele foi diretor e presidente da Embrafilme, da finada Embrafilme, isso entre 79 e 1986. Ele foi diretor dessa Cinemateca Brasileira aqui, de 87 a 92. De 2001 a 2004, ele dirigiu e renovou o Centro Cultural São Paulo. Ele foi secretário municipal da Cultura da cidade de São Paulo entre 2005 e 2012. Ele atualmente é presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Amigos aqui da Cinemateca. O Calil tem mais de 30 livros entre os que ele escreveu e editou. Ele tem uma vasta produção intelectual centrada sobretudo em cinema e literatura. Entre as obras que ele editou tem autores como Blaise Cencar, Paulo Prado, Mário de Andrade, em cinema Vinícius de Moraes, Davi Neves, Joaquim Pedro de Andrade, Glauber, e ele tem reeditado com muito empenho e muita originalidade no novo olhar que ele tem lançado sobre os escritos do Paulo Emílio Salles Gomes, os textos, escritos pelo Paulo Emílio, os ensaios e as colunas e os textos dispersos. Esse é um dos últimos livros, Paulo Emílio Salles Gomes, uma situação colonial, que foi lançado pela Companhia das Letras, e que é essa releitura que o Calil tem feito da obra do Paulo Emílio, da obra escrita do Paulo Emílio, é fundamental. A gente um pouco
reaprende, na verdade aprende a entender melhor os escritos do Paulo Emílio. E eu estou destacando Paulo Emílio Salles Gomes, óbvio, porque a gente está na casa, numa das criações dele, que é essa Cinemateca. E a gente tem tido o privilégio, está tendo o privilégio nessa edição de É Tudo Verdade, de destacar uma faceta menos conhecida do Carlos Augusto Calil, mas que é não menos brilhante. Ele é um cineasta bissexto, um documentarista bissexto. Mas a gente teve a fortuna de, nesse período agora, no ano passado e nesse ano, 2 dos filmes que ele dirigiu estarem sendo restaurados ou tendo novas cópias, e foram os filmes que ele dirigiu circularam muito pouco, né? E então eu sabendo disso e tendo uma mostra chamada dentro do festival Clássicos É Tudo Verdade, que tem o objetivo exatamente de chamar a atenção para obras menos conhecidas que estão voltando à circulação com novas cópias, foi um privilégio poder conversar com o Calil e ele nos apoiar nessa sessão que a gente está fazendo com esses 2 filmes. Um é um média-metragem feito em 1972 que tem por título Acaba de Chegar ao Brasil, o belo poeta francês Blaise Cendrars, que é uma beleza e que, revendo hoje, 50 anos, mais de 50 anos depois de todos os estudos, é um filme impressionante e que é um documento também de outras coisas, que eu acho que eu vou deixar isso no ar para quando vocês vierem a assistir a sessão, a gente poder conversar com o Calil. Ele, além de documentar a vinda do Blaise Cendrars, ele também documenta já outra coisa. E o segundo filme é um curta-metragem, quem não conhece, o Silva, que é de 1979, sobre o pintor José Antônio da Silva, que também está sendo restaurado, cuja cópia também foi recuperada agora, e tem uma nova cópia para uma exposição que vai acontecer na França agora, esse mês, do José Antônio da Silva. E é com imensa alegria que a gente tem a participação, mais uma vez nessa conferência, da Catherine Benamou, que vai ser a participação essa que vai ser feita, ela ainda não está aqui, logo estará, que isso vai ser feita online. Ela é professora titular do Departamento de Cinema e Estudos de Mídia da Universidade de Califórnia, na Califórnia, em Irvine. Em 1998, ela apresentou como para sua dissertação do seu doutorado aquilo que virou esse livro que é o tema dessa conversa dessa tarde. Isso é tudo a Odisseia Pan-Americana de Orson Welles, que é o estudo mais importante feito sobre não apenas a passagem às filmagens brasileiras, mas sobre o projeto inteiro, por isso pan-americano, dentro do esforço do empenho americano de propaganda durante a Segunda Guerra que ela realizou. Esse estudo recebeu a menção honrosa como melhor dissertação da Sociedade de Estudos Cinematográficos dos Estados Unidos em 1998. A Catherine tem sido fundamental para todo mundo que trabalha e estuda a obra do Orson Welles. Ela, por exemplo, contribuiu para a formação da própria coleção Orson Welles da Universidade de Michigan. Ela participa como uma das entrevistadoras e coproduziu esse filme que vocês vão poder ver logo depois do encontro, que é Tudo Verdade, baseado num filme inacabado de Orson Welles, que estreou, na verdade, em 93, e é dirigido pelo Bill Cron, pelo Myron Meisel e pelo Richard Wilson. E ela, mais recentemente, em 2022, depois de pesquisas em Detroit, Los Angeles, Miami e Madrid, que ela desenvolveu durante
quase 15 anos, publicou Transnational Television and Latin Diasporic Audiences, Abraços Eletrônicos in 4 Global Cities. Ela tem também, recentemente, sido fundamental para a própria preservação do material filmado do It's All To Do aqui no Brasil, como ela contou um pouco para a gente quando esteve no Brasil no Visible Evidence. Ela pela primeira vez trouxe parte dos materiais que não estavam incluídos no filme, e felizmente agora, mais recentemente, há 1 ano e meio, todo o material, como ela vai contar para a gente, que foi filmado, que sobreviveu, está sendo digitalizado e está sendo então preservado para a história. Então, com grande honra que a gente tem a Catherine Benamou. Tem a apresentação desse livro, que é obrigatório, é um dos grandes livros de cinema lançados no Brasil nesse século. Eu recomendo vivamente que vocês assistam, que vocês o leiam, e claro que assistam o filme, e é ainda mais especial que essa tarde seja conduzida pelo Carlos Augusto Calil, a quem eu agradeço por ter proposto isso para a conferência. Né? No ano passado a gente chegou a conversar, mas não era muito em cima, e ele e a Catherine falaram, vamos fazer isso, não é tudo verdade. Então para a gente é uma grande, grande honra, e o encontro vai se desenvolver da seguinte maneira: o Calil vai falar um pouco agora com vocês, a Catherine vai dar uma pequena palestra, e aí eles vão conversar, e a gente eles abrem para todo mundo poder conversar com os dois. Então, muito obrigado, Carlos Augusto Calil, a palavra é sua. Muito obrigado e boa tarde. Antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente a Carlos Augusto Calil, o tradutor Mendes Santos, além da editora Unesco, pela ajuda em tornar possível a sonhada publicação do meu livro em português, a qual me permite compartilhar a pesquisa, boa parte realizada no Brasil, com as comunidades que contribuem ao livro. Também gostaria de agradecer a Biblioteca, o Festival It's All True e a Cinemateca Brasileira por abrir esse espaço físico e virtual para apresentar o livro. É uma verdadeira honra ser convidada a compartilhar essas reflexões com vocês. Este livro tem a sua origem numa pesquisa realizada ao final dos anos 80 para uma exposição sobre It's All True como parte de um simpósio movido pelo Departamento de Cinema da New York University. Eu tinha lido no livro de Ron Walls que o cineasta visitou o Brasil nos anos 1940 e pretendia realizar um filme sobre Grande Otelo no Carnaval carioca e a Jornada do Nordeste. Acho intrigante a proposta híbrida. O sorte, a saudosa Elisa Teixeira, já estava à procura de alguns rastros de Sofia dos Estados Unidos. Me apresentou ao fotógrafo talentoso George Anton, que filmou o episódio Gengadeiros, Orson Welles. Este contato humano, cheio de simpatia, me levou a procurar mais contato humano entre as pessoas, algumas norte-americanas, outras brasileiras e mexicanas, que contribuíram para o filme de Bell. Tive o prazer de entrevistar aos sambistas Heriberto Martins, Peri Ribeiro, Geraldo Taboré, o ator Grande Otelo e o jornalista Edmar Morel no Rio, e em Fortaleza, os valentes dos jangadeiros
e os participantes do rádio da Jangada São Pedro, em janeiro de 1941. Também entrevistei alguns toureiros e os donos da fazenda de touros, onde foi filmado o episódio Meu Amigo Bonito, em Jalisco, no México. Os depoimentos dessas pessoas foram tão importantes para a minha pesquisa como material de arquivo pertencendo a It's All True. Bom, de que se tratava It's All True? It's All True continua sendo um filme de 4 episódios, 3 dos quais foram filmados em locações da América Latina entre 1941 e 1942. A produção do filme foi impulsionada pela política de boa vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial e, mais especificamente, pelo esforço de abrir o mercado norte-americano para produtos de Hollywood, aumentar a presença latina desses produtos e impedir a expansão de propaganda do eixo no continente americano. Como era apropriado, Wells foi escolhido como embaixador da boa vizinhança para aumentar a propaganda a favor dos aliados, além de documentar o processo da filmagem. O primeiro episódio, Meu Amigo Bonito, foi dirigido por Norman Foster, que estava em comunicação estreita com Wells, no México, no outono de 1941. Cenas da criação do touro bonito, os testes de temperatura, a saída para a Praça de Touros e umas faenas na praça foram registradas em PB, usando os 30 touros comprados pela Mercury Produções para a filmagem. O segundo episódio, Carnaval, foi filmado em várias locações do Rio de Janeiro, Niterói, no estúdio Cinédia em cores, pelo fotógrafo William Howard, e em PB, pelo fotógrafo Harry J. Wild, reconstruindo as etapas do carnaval em locais específicos, destacando os ensaios de escola de samba na Cinédia, bandas e blocos na Cinédia Niterói, o Carnaval das Crianças em Niterói, bailes no Teatro da República, Teatro Municipal Castilho da Urca, brigas na Praça 11, na Cinédia, apresentações de hastes como Emilinha Bota, Linda Batista, Pixinguinha, Heriberto Martins, Tucho Martins, e procissões gravadas ao vivo no centro do Rio de Janeiro. O evento de carnaval destacava o papel de Grande Otelo como símbolo do carnaval e de Eri Ribeiro como uma das que pede sua mãe na folia de carnaval. Um detalhe importante é que todos os figurantes foram devidamente remunerados por sua participação no filme e que Heriberto Martins contribuiu substancialmente no planejamento das cenas, além de contribuir com as canções Ave Maria no Morro e Adeus Porta 11 em parceria com Grande Hotel. Terceiro episódio do filme trata de uma dramatização e documentação da viagem da Jangada São Pedro, desde Fortaleza até Rio de Janeiro, passando por Recife, Itapuã e Salvador. Da mesma maneira que ecoava a forma didática do episódio do Carnaval, se mostrava como se construía a jangada, como se fugia a roupa do pescador, como se construía a casa do pescador, como se casavam os jovens, como se lamentavam os mortos, como se decidiu empreender o raio até o Rio de Janeiro para que diretamente ao presidente Getúlio Vargas incluísse pescadores artesanais na sua política de benefícios sociais para trabalhadores brasileiros. Outras cenas incluíam os hábitos diários dos brasileiros durante a sua viagem
e a chegada triunfante na Baía de Guanabara. O quarto episódio tratado da história baseada na vida de Louis Armstrong. Algumas estrofes da trilha sonora foram compostas por Duke Ellington, iniciou por casting para a esposa de Armstrong, e o roteiro integral foi escrito, a história do jazz. Mas, infelizmente, Wells não pôde iniciar a filmagem desse episódio. O filme, como um todo, foi marcado pela composição, pelo hibridismo cultural e uma ambiguidade estética da mistura de elementos documentários com elementos de ficção. Teria sido um filme que promovia o diálogo entre culturas por meio de imagens de mão de obra, performances, rituais religiosos, como as procissões de Páscoa em Ouro Preto, e da criação de touros no México, além da solidariedade com os sujeitos marginais. Minha pesquisa teve 5 objetivos, como um eixo central: gerar narrativas alternativas às narrativas achadas em livros existentes sobre Wells. Então, em primeiro lugar, entender como o projeto de Hip-Hop Crew seguiu em relação à obra de Wells e no âmbito da política de vizinhança entre Estados Unidos e Brasil. Em segundo lugar, reconstruir por meio de um estudo cuidadoso da mensagem sobrevivente seu roteiro, correspondência, além de depoimentos dos participantes, como teria sido o conteúdo narrativo, temático e estético do filme, algo que chamamos de resgate endotextual. Terceiro, descobrir quais foram as causas da suspensão da filmagem de em julho de 1942, primeiro pela RKO, em segundo lugar, depois um intervalo de alguns meses, pelo coordenador de assuntos interamericanos do governo norte-americano, que tinha encomendado o filme. De modo especulativo, como situar o filme no intertexto cinematográfico transatlântico dos anos 1930 e 40. 5. Como o filme tem ressurgido em outras obras de cineastas brasileiros. Menciono os filmes de Rogério Scanzella, A Linguagem de Wells, Tudo é Brasil, Tudo é Verdade, Signo Vital, e o nosso documentário It's All True, baseado no filme inacabado de Orson Welles, que vocês verão em seguida. Também pode-se acrescentar o filme mais recente, A Jangada de Wells, dos cearenses Petros Cariri e Divino Olacolando. O que esses filmes podem revelar sobre a história do filme e o significado dele para o povo, na verdade, de diversas comunidades no Brasil. Neste momento, me dedico a ver como os materiais em nitrato podem ser preservados por um processo de digitalização e aproveitados de forma conscienciosa. Em 2024, a Paramount Pictures, que detém os direitos sobre a metragem guardada no acervo da UCLA em Los Angeles, revelou que 60 mil pés de película em base de celulose foram escaneados em 4K, o que conduziu ao descobrimento de 8 mil pés rodados em Ouro Preto, metragem inédita que será dirigida a um novo documentário, Wells, A Terra do Silêncio, é dirigido pelas mineiras Paula Godoy e produzido por Elas Taques, em Minas Gerais. O acervo da empresa continuará escaneando por volta de 200 mil pés de nitrato, a maior parte inédita, até a metragem dos 3 episódios filmados ser completamente digitalizada, permitindo o aproveitamento do material para futuras gerações. Infelizmente, as gravações originais de música brasileira para o filme
achar, mas como resgate da imagem visual que indica, nunca podemos perder a esperança. Obrigada. E aqui compartilho o livro. Gostaria muito de fazer pessoa, mas assim é. Hi, Catherine, tá me ouvindo? Você me ouve? Sim. Ótimo. Muito obrigado por essa Obrigada. palestra. Já situou bastante bem o livro. O que eu poderia dizer ainda sobre esse livro é que é uma pesquisa essencial, o Amir já destacou, dentro dos estudos sobre o cinema brasileiro, não só sobre o cinema brasileiro, mas também sobre o cinema internacional e norte-americano, porque envolve a figura do Orson Welles, mas é que ela é uma brasilianista muito competente, como vocês perceberam, ela fala português correntemente e escreve em português com muita fluência também. E com isso permitiu a ela que nas visitas ao Brasil ela pudesse ter uma interação bastante intensa com aqueles elementos que ainda existiam naquela época, quando ela começou a fazer pesquisa, né, o próprio Grande Otelo, por exemplo, entre eles. Ela teve um contato muito fácil, muito direto, já que ela dominava a língua. Ela fez a tese, ela publicou em 2007, e desde então esse livro, em inglês, circulava nas mãos entre nós, professores de cinema, enfim, estudiosos de cinema, mas nós não tínhamos sido capazes de traduzi-lo para o português. Há uma dificuldade no mundo editorial brasileiro com relação aos livros de cinema. Eles não são muito, enfim, valorizados pelas editoras, né? E estávamos em dívida com ela, porque ela generosamente publicou esse trabalho há tanto tempo, o trabalho foi usado muito pelas pesquisas dos brasileiros sobre o tema, e, no entanto, o público não tinha acesso direto à obra, como finalmente aconteceu agora, desde o ano passado, com a publicação da tradução pela editora da Unesp, da Fundação Editora da Unesp. Bom, outra coisa importante que vai ser objeto da nossa conversa agora é que o assunto não está esgotado. Como ela acabou de nos dizer, materiais novos foram encontrados, estão em processo de copiagem, digitalização e, portanto, um novo capítulo se abre com relação à obra brasileira do Welles, ou questões e outros materiais vão ser acrescentados ao que já foi publicado, enfim, que está acessível. Ou seja, longe de acabar a aventura do Welles, né, está simplesmente entrando numa nova etapa. E, Catherine, eu queria então começar perguntando por você qual é o seu envolvimento atualmente com essas pesquisas que estão se desdobrando. Tanto essa digitalização, você está acompanhando essa digitalização que está sendo feita, você está prevendo escrever alguma coisa a respeito desses materiais que vão surgir? Como é que você está se posicionando em relação a esse novo material que está sendo tratado? Bem, como vocês devem imaginar, uma empresa como a Paramount é bem lembrada enquanto reservada, enquanto aos processos de preservação, mas, felizmente, eu tive um bom contato com o montador que está realizando a digitalização. E ele está nos informando, a mim e a Laura Godoy, e Marcela já, sobre a possibilidade de usar a metragem mineira no filme da Laura e da Marcela. E eu gostaria, eu não posso divulgar nesse momento as minhas ideias de forma concreta, mas eu gostaria de achar
um apoio na comunidade das amizades de Wells para apoiar a preservação, não só a preservação, como a preparação de uma montagem tentativa desse material que foi achado. E eu gostaria de escrever sobre esse processo também. Ótimo. Então, temos matéria para um outro encontro daqui 1, 2 anos, talvez. Espero que pessoalmente você possa vir aqui trazer essa nova versão. Eu tenho, sabendo que ia haver esse encontro aqui em São Paulo, 2 cariocas me pediram que levasse a você algumas perguntas. O primeiro que me abordou foi o professor João Luiz Vieira, da Universidade Federal Fluminense, que pediu para perguntar a você se nesse material que está sendo encontrado, que está sendo tratado, você já viu alguma coisa a respeito da primeira semana de Wells no Brasil, quando ele teria ido filmar em Niterói. O professor João Luiz Vieira é da Universidade Federal Fluminense, que fica justamente em Niterói. E ele teria muito interesse em descobrir imagens que teriam sido feitas, foram feitas, segundo ele, em Niterói, nessa primeira semana do Wells no Brasil. O que você me diz a respeito disso? Sim. Eu acho, baseado na montagem do nosso documentário 1993, eu acho que existe metragem. Eu não posso confirmar neste momento. É um pouco difícil sem poder sentar na Paramount e ver a metragem exatamente do que se trata, mas eu vou tentar de descobrir o conteúdo da metragem e pedir para o montador que compartilhe conosco essa informação. As outras perguntas vêm do maior, provavelmente, um dos maiores pesquisadores de imagens do cinema hoje, documentário brasileiro, que é o Antônio Venâncio Filho. Ele pediu para perguntar para você, e você já respondeu, só vou confirmar, se os direitos pertencem à Paramount. Os direitos desse material pertencem à Paramount. Sim? Sim. Continua. A segunda questão é a seguinte: ele, como pesquisador e fornecedor de imagens para documentários brasileiros, ele quer saber se esse material novo vai estar disponível para para as produções que eventualmente vierem. Ou seja, se ele vai poder, em algum momento, acessar esse material, claro que em termos comerciais, pagando como se costuma pagar, né, normalmente pelo uso do material. Estarão eles disponíveis? Eu espero que uma cópia em 4K será disponível na UCLA para propósitos de estudo. Isso é uma conversa com a UCLA e ainda temos que iniciar, porque a UCLA está esperando a digitalização e, em princípio, como os rolos em acetato foram disponíveis para estudiosos, então eu acho que também esse material digital deveria estar disponível. Agora, uma pergunta minha. Eu vou fazer poucas perguntas, depois vou passar a palavra para a plateia, mas uma pergunta minha de gente de Cinemateca. Pelo que eu entendi pela sua palestra inicial, os rolos de nitrato encontrados agora estão sendo diretamente digitalizados em 4K. Ou seja, não estão passando pela etapa da copiagem em filme de segurança, que é a única garantia de preservação. Como vocês sabem, a digitalização é formidável para divulgar, mas não para preservar. Você confirma que não vai haver, ou pelo menos por enquanto, essa etapa de preservação pelo filme de segurança, o safety film?
Infelizmente, não. Se fosse para a UPLA, segundo a UPLA, essa cópia de segurança é necessária, mas dependem da Paramount para financiar essa preservação. E a Paramount optou por uma transferência direta para 4K. É uma pena, mas enfim, melhor digitalizado do que nem digitalizado. Uma pergunta a respeito do filme. Você participou ativamente das pesquisas que resultaram no filme que vai ser exibido em seguida, né, que é o filme que foi editado basicamente pelo Dick Wilson, que era o assistente do Wells, com mais 2 cineastas. Tá? Você participou dessa pesquisa. Eu exibo esse filme todo ano no meu curso de cinema brasileiro, e uma questão que sempre ficou muito incômoda para nós brasileiros é a trilha sonora, que parece um pouco inadequada para o filme. Você tem essa impressão, ou você poderia explicar um pouco o que aconteceu, ou isso nunca lhe causou nenhum problema? A música não é brasileira. Eu posso explicar. Os cineastas que terminaram esse documentário estavam com pressa para chegar no festival de Nova York, no ano de 1993, e optaram por contratar um músico chileno que tinha trabalhado com Raul Ruiz para fazer a trilha sonora. Esse compositor foi trazido para Los Angeles para um período de 3 semanas. Em 3 semanas criou-se a trilha sonora. É uma pena, porque eu acho que deveriam ter contratado músicos brasileiros, por exemplo, para tocar o samba no final do filme, e também os cantigos ou música regional do Ceará para as partes que têm lugar em Fortaleza. Mas foi uma decisão do produtor e não podemos fazer mais do que isso. Não, o filme tem muitas qualidades, isso é apenas um incômodo dos brasileiros de não ver essa música. Em relação ao filme em si, os 4 homens numa jangada, na montagem que foi feita e que a gente vai exibir daqui a pouco, você não acha curioso o fato de que o Wells, com 26 anos de idade, tendo já produzido 2 obras-primas, Cidadão Kane e Magnificent Ambitions, né, vem para o Brasil e realiza no Ceará um filme mudo, um filme flahertiano, quer dizer, aquele que tinha consolidado o cinema sonoro 2 anos antes, vem ao Brasil numa experiência regressiva, né? Sim. Na verdade, Wells queria inserir diálogos no episódio dos Jangadeiros. Ia variar entre o jacaré narrando o seu diário a bordo da jangada para o público, e alguns diálogos leves teriam acontecido entre a jovem moça que se casa com o pescador e os jangadeiros que decidem ir para o rio. Mas a Erika suspendeu a filmagem e não deixou espaço no estúdio para Wells de realizar as gravações. As gravações iam ter lugar em Hollywood. E sabemos que Jacaré, assim, infelizmente, se perdeu nas ondas do Rio de Janeiro e não estava com certeza sobre como fazer essa narração
sem o jacaré. Então, ficou em dúvida um pouco, mas eu acho que Wells sempre queria realmente incluir diálogos para essa sequência. Essa história é fantástica, porque, se você se lembra bem, em 42, quando ele veio ao Brasil, enfim, participou dessa aventura brasileira, o Vinícius de Moraes, que era, além de poeta, um crítico de cinema do jornal Amanhã, estava conduzindo uma discussão pública sobre cinema falado versus cinema silencioso. E envolveu o Wells nessa história. O Wells foi convidado para ver o Limite, né? Ao que consta, ele dormiu na sessão do Limite. Então, era um anacronismo, né? Estávamos vivendo um anacronismo pela mão do Vinícius de Moraes, que era discípulo do Chaplin Club, enfim, das teorias do cinema silencioso, achando que o cinema falado era conspurcava o cinema das imagens, tal, etc, etc. Então, o Wells está no Brasil em 42, fazendo um filme de propaganda do Brasil, contratado como embaixador. O Vinícius de Moraes ficou deslumbrado por ele, claro, como todo mundo, promove uma discussão e ele vai justamente e produz um filme mudo. É claro que o Vinícius nunca pôde ver esse filme, ele morreu antes, mas teria sido uma bela ironia essa de reparar que o debate que ele promovia estava refletindo de alguma maneira no Orson Welles, né, quando ele estava fazendo um filme brasileiro. Sim. Isso é bem curioso, eu queria chamar a atenção desse episódio. Você tem algum comentário sobre isso? Pois é. Acho que ela não... Wells tinha uma grande admiração pelo cinema mudo. Em particular, o cinema de Flaherty e alguns dos filmes do Grierson também. Eu acho que tinha que ver mais com a ideia de documentário e como documentar em cinema mudo. Mas, se ele pudesse, ele teria querido ter acesso a equipamento de som para gravar alguns diálogos. O episódio de Carnaval, em câmbio, ia ser uma montagem de música brasileira gravada originalmente por Wells. Sim. Eles gravaram no estúdio no Rio e foram incríveis as gravações. E não sabemos onde estão. Mas você, na sua última linha da palestra, dá uma esperança. Diz que já que foram encontrados esses últimos materiais, é possível que ainda se encontrem essas gravações, né? Oxalá você tenha razão e tenha uma outra perspectiva de abordagem da obra do Wells a partir das músicas que ele ia utilizar no filme. Então, eu vou parar de manter essa conversa exclusiva com você para poder abrir para a plateia, que eu acho que tem, né, questões para te apresentar. Você antes quer dizer alguma coisa, antes de eu abrir a palavra aqui aos nossos participantes? Não, só que eu estou com muita saudade do Brasil. Nós também de você. Precisamos arrumar um jeito de você voltar para cá. Publica outro livro e a gente promete trazer você. Ou o filme, na montagem, para trazer você. Bom, enfim, com isso, eu quero deixar aberta a palavra à plateia. Para ela, né? No fundo, as questões são para ela. Amir. Boa tarde, Caterine. Amir. Muito obrigado, uma honra ter conversando com você sobre o Tchau Turu. Está podendo se atualizar um pouco. O microfone está falhando um pouco, eu vou pedir para eles tocarem. Oi, agora está melhor. Eu queria fazer algumas perguntas muito pontuais a partir do que você nos contou e contou para o Calil, que são, primeiro, relacionadas ao trabalho que a Paramount está realizando agora,
Primeiro, se você sabe quanto tempo de trabalho ainda tem na Paramount até que esse material em 4K esteja disponibilizado, e qual a duração total desse material do Wells, o que sobreviveu. A gente está falando de quê? Quanto mais, além daquilo que você ajudou a editar no filme de 93, você trouxe aqui ao Brasil, no Visible Evidence, um trecho dessa sequência mineira, não é isso? Eu queria ter uma ideia de, se você sabe, do tamanho total disso, uma, duas, e ainda tendo a ver com isso, você disse que, infelizmente, não está sendo feita essa cópia de segurança em filme, por razões financeiras ali da Paramount. Se te parece que haveria uma abertura da Paramount, se houvesse um interesse brasileiro que isso fosse feito, se eles aceitariam que a gente cuidasse, financiasse que essa cópia fosse feita em filme também para a preservação. Se eles são abertos a diálogo ou se tem uma visão meio... A gente sabe como é difícil trabalhar com grandes estúdios. Pode ser que eles não tenham, mas se você sente que há uma disposição deles em eventualmente a permitir que seja bem a ser feita essa cópia em filme. Eu acho que eles seriam abertos ao diálogo sobre partes que nós consideraríamos essenciais do filme. Eu duvido que eles topariam fazer uma cópia de segurança de todo o material. Mas eu acho que vale a pena conversar sobre outras cenas que ficaram fora do documentário de 93 e que as pessoas precisam ver. Porque realmente eu vi uma parte dessa metragem e tem imagens de Umbanda, tem imagens com uma proximidade íntima com as pessoas no Rio de Janeiro durante o Carnaval. E tem mais imagens de Minas também. E eu acho importante preservar até o máximo essas partes. Eu não sei quanto tempo vai demorar, porque o montador está fazendo esse trabalho enquanto trabalha em outras coisas. Ele está dedicado e comprometido com esse projeto, mas não podemos fixar uma data para completar esse processo. São horas de material. Quantas horas? Tem ideia? 1, 2, 10? Não tenho. Infelizmente, teria que fazer os cálculos. Tudo bem, tudo bem. Baseado nos pés da metade. A gente pode fazer. É fácil. Essa conta é fácil. Tá legal. Me avisem. Claro. Alguém quer pergunta? Eu tenho então mais uma, muito rapidamente. Quando o filme foi lançado em 1993 e ele antecede o seu grande estudo sobre o filme, era muito forte o estigma sobre o It's All True. Era muito forte a leitura que o It's All True teria sido a grande tragédia na carreira do Orson Welles. Haveria um Orson Welles, um gênio, wunderkind, o diretor de Cidadão Kane, antes da aventura brasileira, e a tragédia que foi vir ao Brasil e que aqui, a partir daquilo, desandou a vida e a carreira do Orson Welles. Acompanhando a bibliografia sobre o Welles, a gente sabe que continuamos a ter autores que defendem ainda essa tese, né? Mas eu tenho a impressão que isso mudou, que essa visão
meio maldita, mágica, que em determinadas entrevistas até o próprio Wells estimulou, falando a experiência de voodoo e tudo, mas que se tornou muito mais complexo e mesmo se passou a valorizar a experiência que ele teve diferente de filmagem aqui no Brasil e como isso, de fato, teria sido até positivo para ampliar a palheta dele como cineasta, vamos dizer assim, né? Então, a minha pergunta, que se alongou demais, é essa. Se, de fato, se nesses 30 anos, se você sente que mudou a forma com que essa visão estigmatizada sobre Itzaltru nos estudos do Wells e sobre e na biografia do Wells é visto. Sim, um pouco. Tem ajudado o fato que estudiosos brasileiros tenham publicado sobre o filme. E também eu acho que na França, uma apreciação do filme pelo documentário que se fez. Eu deveria dizer que, apesar dos comentários de Wells na época sobre Vitu, etc., realmente isso era uma maneira de encobrir a grande dor que provocou a suspensão do filme. Porque achei nos papéis dele, que ele tinha com ele, no final da vida dele, imagens, roteiros, correspondência sobre o Itzaltru. Ele preservou para ele mesmo esses materiais. Então, realmente teve uma significância muito grande para ele. Na vida dele, como na carreira dele. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu queria perguntar como e onde foram encontrados esses materiais mais recentes da... Eu não estava sabendo. A UCLA é o lugar de depósito de metragem em prato, porque eles têm as condições de manter o retrato em boas condições. Mas os direitos pertencem à Paramount. Então, sempre era uma questão de quando e como preservamos esse material. A UCLA não fez algumas preservações dos anos 90 e depois não podiam por causa de orçamento e ficaram em contato com a Paramount. Felizmente, a diretora do acervo da Paramount apoiou a preservação em 4K do filme. Alô? A senhora comentou a respeito dos materiais sobre o Itzaltru que o Orson Welles guardava com ele, né, até o fim da vida e tal. Esses materiais que você encontrou eram materiais da época ou eram anotações de diário dele pensando sobre essa experiência que fracassou e tudo mais? Mais por uma curiosidade de pensar... São materiais da época. Ah, tá. Não, era mais para saber se existia diário, alguma coisa dele falando sobre essa experiência. Digo isso porque uma coisa que eu acho muito curiosa, né? Você comentou até dos filmes a partir do Orson Welles, a linguagem do Orson Welles do Sganzella, que é aquele curta-metragem, que eu acho bastante interessante a posição que ele coloca de associação do Vargas, do Getúlio Vargas, com o Vargas do Touch of Evil, né? o delegado mexicano, como se percebendo uma certa dimensão do Touch of Evil, como se o Orson Welles estivesse repensando o papel dele, né? E no momento que ele coloca lá o delegado Vargas como o delegado da virtude, que segue os ditames civilizatórios e tal, e ele, o personagem cheio de vícios, ele também estivesse pensando um pouco dentro dessa
do papel dele no filme, por exemplo, no Touch of Evil, ele coloca, ele é bastante preconceituoso, fala que o lado do México não é o lado da civilização e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele está como se ele estivesse fazendo um meia-culpa sobre isso, né? Então, eu acho bastante brilhante essa sacada do Sganzella lá, e, enfim, fiquei curioso se ele tinha uma certa posição, porque acho que faz um certo sentido o nome Vargas dentro de um filme que está discutindo a relação de dois países, né? Que tem uma certa equivalência com a relação do Brasil e Estados Unidos e tal. Era um pouco dentro desse sentido. Sim. Tem alguma pergunta em específico? Não sei exatamente como responder. Não, era mais para saber se, no caso, se ele tinha algum comentário posterior, alguma reflexão posterior sobre o filme, sobre a posição dele dentro daquela situação. Mas, pelo que a senhora comentou, eram especificamente materiais que já eram da época, né? Então não era algo posterior, assim, dele falando sobre a experiência. Sei. Infelizmente, não temos evidência disso. Ele estava escrevendo a autobiografia dele, quando ele faleceu. Mas os trechos que eu tenho visto da autobiografia pertencem à juventude dele, e não à parte produtiva no cinema. Então, eu sei que Heriberto Martins tentou ficar em contato com ele depois que ele foi embora do Rio e que conversavam. Com muito carinho. Eu tenho uma dúvida um pouco mais geral, mas eu gostaria muito de ouvir da senhora. Queria saber um pouco da sua opinião de como você acha que todas essas representações do Brasil a partir da visita do Wells, elas se diferenciam por ser um olhar estrangeiro. Até acho que pode ser interessante ouvir de você também como estrangeira. Se diferenciam bastante das imagens circuladas por Hollywood do Brasil. Temos, por exemplo, o filme do Hitchcock, Notorious, onde usaram a metragem Eu Acho o Dia So True, do filme da Erika Hall, e usaram material de carnaval e cores para uma musical pan-americana no meio dos anos 40. E não tem nada em relação a isso que aprofundiza a nossa relação com a cultura brasileira. Não tem nenhum caminho de entrada na cultura brasileira. Ele, de propósito, escolheu músicos, jornalistas brasileiros para colaborar no filme e os pescadores também. E através deles temos uma impressão de como era a vida na época. E ele queria realmente elevar o status dessas pessoas do ponto de vista de estrangeiros, inclusive pessoas dos Estados Unidos. Eu acho que tem uma diferença substancial entre o que ele acabou realizando e o que tinha sido a prática da indústria. É insólito que um projeto auspiciado por Hollywood, por um estúdio, tenha chegado a esse ponto
de desenvolver uma linguagem quase etnográfica, e usando como base da narrativa essas experiências gravadas de forma documentária. Não sei se respondi a pergunta. Perguntas? É só uma pergunta. Você comentou que desses diários, né, do Orson Welles, ele começou a fazer essa autobiografia, né, desse pedaço que sobrou, que é da infância. Esse material tem previsão de ser publicado em algum momento? Enfim, fiquei curioso sobre isso. No momento, não. Está guardado no acervo do University of Michigan. E não ha havido propostas para publicar. Eu tenho uma pergunta para o Kalil. Kalil, você editou, além de ter conhecimento pessoal, você também editou materiais, cartas, artigos dos cineastas do cinema novo, né? A gente tem aqui o Sganzella, inclusive, participou de uma mesa que não é do cinema novo, é da geração posterior, e foi muito importante para a revalorização dessa passagem do Welles pelo Brasil. Eu sei que o pessoal do cinema novo não teve a oportunidade de ver o material, mas muitos ouviram e leram sobre a passagem e conheciam a lenda. Eu queria te perguntar se você lembra de algum comentário, se havia algum interesse deles por esse momento, por essa experiência do Orson Welles, ou se isso é algo que passou por essa geração e os Sganzella que foi recuperado. Não, o Davi Neves tinha interesse muito intenso sobre isso, foi a Los Angeles e viu o material numa moviola. Tem, inclusive, eu fiquei com a documentação dele, que a mãe deixou comigo, eu trouxe para a Cinemateca, tem as anotações dele dos materiais que ele assistiu na moviola antes de 93, antes do filme, antes, mais ou menos na época em que a Catherine estava fazendo os primeiros estudos dela. Então houve ela falou da Heloísa Buarque, de Holanda, e que realmente também foi aos Estados Unidos com uma bolsa para estudar, mas ela foi para Nova York, né, e começou a estudar, foi lá que ela conheceu a Catherine. E o Davi foi a Los Angeles. E essas anotações estão aqui na Cinemateca, plano por plano, ele descreve plano por plano o que ele viu de material, e ele era entusiasta dessa história, dessa relação do Welles com o Brasil. Acabamos? Bom, Catherine, foi ótima a sua apresentação, sua presença, apesar de virtual, foi muito boa para nós aqui, e espero que a gente tenha a ocasião de te rever em breve. Uma notícia é que o livro está sendo vendido aqui no festival, não só nas livrarias, como está no festival. Para quem vem assistir as sessões, ele é oferecido, né, em cada sala em que o festival está apresentando filmes. Então, espero que tenha um grande surto de vendas do livro, aproveitando o festival It's All True, com o livro It's All True, né? Obrigado, Catherine. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Obrigado.